Tava eu ontem trabalhando tranquilamente no meu cantinho, quando do nada a Pokémon decidiu revelar não apenas a data de lançamento de Pokémon Legends EA, como um novo pôster que foi transformado na capa do jogo em suas versões para o Nintendo Switch 1 e 2. Aí eu tive que correr para fazer o vídeo de ontem, para atualizar quem me segue aqui no YouTube, mas agora com mais calma, vamos analisar um pouco melhor essas novidades. Com um olhar um pouco mais atento sobre o novo pôster de Pokémon Legends EA, eu encontrei alguns segredos que talvez você não tenha percebido. Até porque a imagem completa do pôster não cabe nas capas nem do Nintendo Switch 1, nem do Nintendo Switch 2. Assim, alguns detalhes foram removidos dessa box art. Talvez o mais relevante de todos seja a mão segurando a Pokébola que aparece no lado direito do pôster. Assim, pra mim, ao que tudo indica, esse braço aí ou é do Urban ou da Tawny. E o personagem não aparece porque um ou outro vai estar no seu jogo dependendo de qual protagonista você escolheu. Se você decidir se aventurar em Pokémon Legends EA com o Paxton, aí vai ser a Tawny que será a sua amiga. Caso você jogue Pokémon Legends EA com a Harmony, aí vai ser o Urban que vai ser o seu rival. Dessa forma, me parece uma ideia bem interessante e uma saída inteligente eles terem colocado só o braço desses personagens, já que é basicamente o mesmo, para não dar a entender que ambos irão aparecer no jogo. Mas uma teoria surgiu principalmente no Twitter, de que esse pode ser o braço de um outro personagem muito famoso da sexta geração. Na verdade, não apenas da Gen 6, como de vários jogos da série principal da franquia. Tô falando do Looker, o agente secreto da Polícia Internacional Pokémon, tem uma missão especial no pós-game de XY e ele usa um casaco nessa cor de tom terroso, então alguns imaginaram que poderia ser ele. Eu ainda acredito que tá mais para Urban ou Tawny, mas caso o Looker apareça, não vai ser uma grande surpresa. Ainda falando sobre detalhes desse novo pôster que ficaram de fora das capas do Pokémon Legends EA no Nintendo Switch 1 e 2, temos duas sombras, silhuetas de personagens humanos no topo desse prédio aí que tá meio centralizado à direita, em que vemos uma antena localizada nele. É bem fácil de identificar quem são essas sombras quando a gente dá um zoom. São claramente Jet e Vinny, a CEO e o secretário da Quasarticle. Para quem não se lembra, a Quasarticle é a empresa que irá promover a reurbanização da cidade de Lumiose, que ambientará Pokémon Legends EA. Curioso também o formato dessa antena, né? Logo de cara eu olhei e me lembrou do Claydon, mas depois pareceu também o formato do Rotom na sua forma normal, ainda que não tenha exatamente as cores dele. E para ser sincero com vocês, até agora, olhando para o formato e para as cores dessa antena, ela tá me lembrando de alguma coisa que não é exatamente isso que eu mencionei, mas eu não tô conseguindo identificar. Se vocês souberem, pode deixar aí nos comentários. Duas Mega Evoluções que estão presentes no pôster completo foram removidas, na verdade cobertas pela logo do jogo na capa dele. Eu tô falando do primeiro do Mega Salamence, que tá sobrevoando o céu de Lumiose nesse pôster, bem próximo da Prison Tower, e do Mega Steelix, que eu não sei como subiu lá em cima desse prédio no centro à esquerda. A presença deles nesse pôster indica que eles também estarão presentes no jogo. Aliás, por falar nisso, um outro debate que surgiu ontem por conta dessas novidades é sobre quais Mega Evoluções estarão presentes em Pokémon Legends EA. No Twitter, o Light garantiu que todas as Mega Evoluções estariam de volta e que isso estaria meio que subentendido pelas novidades de ontem. Eu não sei como ele chegou a essa conclusão. Porém, o Centrolix respondeu ao post do Light dizendo que isso não é verdade. E aí, na interação com alguns seguidores no próprio Twitter, o Centrolix deu a entender que algumas Mega Evoluções de Pokémon lendários podem não estar presentes em Pokémon Legends EA. Vale então lembrar que as Mega Evoluções de lendários que temos até o momento são de Mewtwo, duas, né, X e Y, Latias e Latios, Rayquaza e Diancie. Então talvez essas Mega Evoluções não estejam presentes no jogo. Uma delas me chama a atenção especial, o Mega Rayquaza, porque pela lore de Omega Ruby e Alpha Sapphire, essa teria sido a primeira Mega Evolução a surgir. E também mais recentemente, Rayquaza e Zygarde tiveram bastante conexão. Muita gente também tem conectado o nome da Quasarticle e alguns símbolos ao Rayquaza, inclusive eu, num vídeo que eu fiz depois do Pokémon Day desse ano. Então me surpreenderia bastante se o Rayquaza, especialmente a sua Mega Evolução, não desempenhasse nenhum papel na lore de Pokémon Legends EA, mas pode ser que seja isso. Estamos apenas teorizando e especulando. Seja como for, acredito que a maioria das Mega Evoluções estarão presentes no jogo, mas, de acordo com o Centrolix, desmentindo o tweet do Light, não serão todas.
E também imagino que ele não levou em consideração as reversões primitivas. No caso de Groudon e Kyogre, então eu também não tô esperando que elas apareçam no jogo. Bom, já que a gente falou sobre o Rayquaza e a possível conexão dele com esse jogo, vamos falar então do Zygarde, né? Ele mais uma vez dá as caras na divulgação de Pokémon Legends e dessa vez na sua forma Core. Esse bichinho verdinho com a barriga vermelha no canto direito inferior é justamente o Zygarde Core. Ele também ficou de fora da capa do jogo, então pode ser que você não tenha percebido caso não tenha visto o pôster completo. Vale lembrar que além das formas de batalha, né, o Zygarde 10%, 50% e a Complete Form, o Zygarde ainda tem duas outras formas, a celular e a nuclear. E são elas que a gente precisa coletar para ter de fato o Zygarde e poder mudá-lo de forma. Quanto mais a gente reunir desses, mais forte e mais poderoso se torna o Zygarde, passando de 10% para 50% até eventualmente chegar na forma complete. Além desse Zygarde, vários outros Pokémon aparecem em pequeninos detalhes no pôster, como por exemplo o Pikachu ali na frente do Mega Lucario, temos dois Bunnelby à esquerda, no meio da rua, e na calçada a gente tem o Furfrou com um dos seus cortes, né, aquele amarelinho, com dois personagens humanos correndo. Confesso que eu não consegui identificar se eles são famosos, se a gente já conhecia, se são personagens que estão retornando. Acredito que não, tá? Tem uma Vivillon correndo ali. Em cima do telhado do centro Pokémon tem um Helioptile e mais acima ali, 3 janelas, né? 3 sacadas pra cima e justamente pousado ali numa sacada, temos 2 Flatlings. O Noivern não tá exatamente escondido, assim como o Mega Scizor, o Mega Absol e a Mega Gardevoir, além dos Pokémon iniciais. Já na calçada direita a gente pode ver um Aromatisse e uma menina com cara assustada segurando um Swirlix. E ali perto do poste de luz a gente pode ver 2 Shuppets levitando, lembrando que Banette também é um Pokémon capaz de Mega Evoluir, ou seja, Mega Banette estará em Pokémon Legends A. Acho que os únicos Pokémon que eu ainda não mencionei foram a Dedenne, que está de costas ali, olhando para o topo de um poste já à esquerda do pôster, e lá em cima desse poste a gente pode ver um Swablu que evolui para Altaria que também é capaz de Mega Evoluir. E talvez a grande surpresa desse pôster é a personagem, a treinadora que está comandando o Mega Lucario, né? Por que escolheram essa personagem para aparecer no centro da capa de Pokémon Legends A? Qualquer uma ela não deve ser, e aparentemente não é mesmo. Essa aqui, senhoras e senhores, é uma personagem chamada Emma. Eu não vou dar spoiler sobre ela, porque eu tô preparando um vídeo especial sobre a história na qual a Emma aparece, que é basicamente contada no pós-game de XY, junto com a do Luca. Ou seja, a Emma é uma personagem do pós da 6ª geração. E ela tem participação central aí nessa história que acontece na cidade de Lumiose. Mas a julgar pelo corte do cabelo, especialmente a sua franja, bem parecida com a da Emma que a gente conheceu em XY, e também pela roupa que ela tá utilizando abaixo do seu casaco, da sua jaqueta, que parece um colã preto com os detalhes laranja, eu acredito que essa seja a Emma mesmo. Essa roupa é parecida com a que ela utilizava sob o codinome de Essentia. Para quem agora ficou curioso, vale a pena assistir o episódio em que ela aparece no Pokémon Generations, que é aquela série animada de curtas que foi postada no YouTube há alguns anos atrás. Essa personagem, que eu acredito ser a Emma, tem uma Mega Stone na altura do seu peito, o que faz sentido já que ela tá comandando uma Mega Evolução, no caso o Mega Lucario. Uma outra coisa intrigante, caso o retorno da Emma esteja confirmado, é que em XY é dito que ela tá ali na fase final da sua adolescência, com uns 16 anos. É meio difícil decretar quantos anos essa personagem aí da capa de Pokémon Legends A tem, mas acho bem seguro cravar de que, caso seja a Emma, o time skip entre XY e Pokémon Legends A seja de 10 a 20 anos. Ou seja, ela deve ter aí na faixa dos 25 a 35 anos no máximo. Pelo menos, claro, na minha opinião. Enfim, esses são alguns dos segredos que eu encontrei em Pokémon Legends A, lembrando que o lançamento está previsto para 16 de outubro de 2025, e isso faz com que Pokémon Legends A esteja entre os jogos da série principal de Pokémon com mais tempo para o seu desenvolvimento, já que ele muito provavelmente começou depois de Pokémon Legends Arceus, o que vai dar aí cerca de 4 anos. Isso coloca Pokémon Legends A próximo de Black and White com o mesmo tempo de desenvolvimento. Curiosamente, Black and White são jogos muito bem recebidos pela comunidade Pokémon, então eu acho que Pokémon Legends A
tem tudo para ser um bom jogo, pelo menos a julgar pelo tempo que a Game Freak teve para desenvolvê-lo. Me conta aí quais as suas expectativas sobre o novo jogo da franquia. Não esquece de se inscrever no canal para não perder absolutamente nada do mundo Pokémon, nem de Pokémon Legends EA, nem outras novidades. E a qualquer momento eu volto com mais atualizações. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre e até a próxima.